E aí, galerinha, muito bom dia. Bom dia não, boa tarde a todos, né? 16h50, sabadão. Vamos aí para nossa análise, galera. Passei um tempinho afastado aí, tive alguns problemas pessoais. Tava até com problema também no meu monitor. E acabei que não tava muito focado aqui no canal, né? Acabei deixando algumas semanas aí sem fazer análise nenhuma para vocês. Mas vamos voltar hoje ainda, tô meio que gripado, pra gente falar um pouquinho do Bitcoin, né? Do que passou. Eu não lembro nem qual foi a última análise que eu fiz, cara, só para ter noção, mas vamos lá, vamos fazer uma análise aqui do zero, de tudo que está acontecendo e o que chamou minha atenção esse tempo todo. Apesar de não estar fazendo nada, estou focado muito no ouro, operando ouro direto, todo dia estou operando ouro, então acaba que me tirou um pouquinho do tempo aqui do foco dos vídeos, né? Mas vamos voltar agora, certo? Então, galera, o que que acontece? O que está acontecendo com o Bitcoin agora, que fez umas coisas interessantes, né? A gente teve no dia no dia 5 de janeiro, a gente teve um teste nessa região dos 100 mil dólares, e depois a gente teve outro teste aqui, que foi justamente no dia 22 de junho, né? Então foram dois testes em cima dessa região de 100 mil que eu coloquei até aqui como hora do pânico, brincando com vocês, certo? Deixa eu apagar isso aqui. Galera, vai desculpando que eu tô um pouquinho gripado ainda. Então, o que que acontece? Isso aqui é interessante porque a gente nunca teve dois testes bem sucedidos no Bitcoin, depois que a gente rompeu a região dos 100 mil dólares, né? Então, quando a gente rompeu a primeira vez os 100 mil dólares, historicamente, foi, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui, no dia 8 de dezembro de 2024, foi quando a gente, de fato, rompeu essa região e ficou acima um pouquinho, só que depois ele veio para baixo, novamente, para baixo, novamente, nunca teve um teste, né? Ele rompeu, voltou para fazer para fazer aqui com o testezinho de oferta, nesse caso, e a gente nunca teve isso, né? Então a primeira vez que a gente está vendo foi agora. Então pode ver, ó, que rompeu aqui, tentou até segurar, mas depois rompeu de novo, tentou segurar, mas rompeu, sabe? E agora rompeu de vez, e a gente pode falar que foram dois testes, tanto no dia 5, tá? Como no dia 22 de janeiro de 2025. Então, esses dois testes aqui são testes importantes, porque de fato agora parece que a gente está sólido em cima desse 100k. Então, o que, que eu sempre falei para vocês, que os 100k ele poderia ser o início de tudo novamente com o Bitcoin. Como assim início de tudo? Lembra quando o Bitcoin rompeu a região dos 20 mil dólares? Depois disso não voltou mais para os 20 mil dólares, aí foi subindo para 30, e aí foi ali que foi considerado os fundos dos ciclos passados. Então, é o que a gente está vendo mais ou menos aqui no Bitcoin. Então, o Bitcoin agora, ele está rompendo essa região de 100k, é uma região que ainda pode cair, isso a gente vai ver no decorrer do vídeo, né? Mas é uma região que, com o passar do tempo, né, com os próximos ciclos, creio, como eu sempre falei para vocês, que essa região de 100k seria o início de tudo. É como se estivesse comprando Bitcoin a, sei lá, 15 mil dólares, mais ou menos, tá bom? Então, essa é o meu raciocínio. Então, a gente teve esses dois testes depois do rompimento, e essas duas regiões aqui, esses dois testes, é uma região importante, sim, que tem que ser vista com bastante cautela por nós investidores, tá? E a gente vai chegar lá no SDT, porque teve uma coisa muito interessante, vamos logo no SDT aqui que eu falei para vocês, né? Vocês lembram que eu estava falando justamente que o mercado, né, ele fez esse movimento, ele já estava aqui e agora ele poderia corrigir para vir buscar os 50% e fazer esse movimento. Isso aqui seria de grande importância para o Bitcoin. E o que que a gente está vendo agora? É justamente o mercado fazendo essa volta, testando aqui os 50% para poder fazer esse movimento de alta novamente. Isso aqui é uma configuração que eu já expliquei para vocês no vídeo passado, mas é uma configuração muito importante e um pouquinho preocupante. E aí a gente tem as maiores concentrações de volume aqui no fundo do mercado, que é justamente onde tem o Market Profile aqui. A gente tem dois testes de oferta aqui, ó, três testes de oferta em cima dessa região. E agora a gente está vindo aqui de encontro com a VW nessas regiões aqui. Então, o que, que pode acontecer com o mercado? Essa região aqui é uma região muito forte ainda. Então, ela ainda pode ser testada várias e várias vezes aqui. Mas o que é importante para o Bitcoin, o que tem que acontecer para o Bitcoin assim, de desenrolar disso aqui tudo, é justamente romper essas regiões. Ou seja, ele tem que romper aqui os fundos que foram deixados aqui no SDT, né?
principalmente de toda essa concentração de volume aqui, voltar, não ganhar mais de 50% para fazer o movimento de queda. Isso sim vai fazer com que o Bitcoin ele comece a subir. Enquanto o USDT ele começar a subir, o Bitcoin ele tende a cair, certo? Então, para o Bitcoin, de fato, ele ter altas mais constantes, a gente precisa dessa configuração aqui, cara. Isso aqui eu falei para vocês, não estou falando de agora. Quando o mercado estava atingindo ali a região de 6,32, eu falei para vocês que poderia vir fazer esse movimento para fazer isso. E se a gente for marcar esse ponto com aqui, ó, vou pegar aqui, esse ponto para cá, eu vou botar onde chegou. O SDT ele poderia buscar ali 7% a 7,50%. Ele faria esse ABCzinho aqui, ó, ABC, para poder fazer o movimento de queda. Mas aí já fica mais complicado, porque se o SDT ele começar a fazer isso aqui, o Bitcoin ele tende a ficar trabalhando abaixo dos 100 mil dólares. Então, como a gente está falando de 100 mil dólares, que pode ser o próximo suporte, né, inicial de tudo, então a gente tem que prestar bastante atenção justamente nesse ponto aqui do Bitcoin, do SDT, tá? Então a gente tem que prestar atenção nisso daqui. Então para o Bitcoin ele superar ali aquela máxima e ficar acima do SDT, perdão, ele ficar acima do 100K, essa configuração que eu estou falando aqui para vocês, ela tem que acontecer. Não existe a possibilidade do Bitcoin ficar acima do 100K se isso aqui não acontecer. Porque se ele vier buscar aqui, ficar trabalhando aqui e não romper, não tem jeito. O Bitcoin ele tende a cair, ele tende a ficar abaixo do SD, dos 100 mil dólares. Agora, se o Bitcoin, de fato, ele quer superar os 100 mil dólares, como ele já segurou nessas regiões, o mercado ele tem que romper essa região aqui. Não adianta, a maior concentração de volume está aqui embaixo. Então não adianta o mercado ficar vindo só aqui e subir, só aqui não, tem que romper. Rompeu, ótimo. Então ali significa para mim que o 100K ele vai ser o início dos próximos ciclos. É como se estivesse comprando Bitcoin aos 15 mil dólares, 20 mil dólares, tá? Então, para botar aqui em expectativa para vocês, deixa eu colocar aqui em mosaico, na vertical, fica mais fácil. Ó, atualmente o Bitcoin ele está cotado aí a 107.232,61. Então aconteceu muita coisa, aconteceu, né? Você estava vendo que estava acontecendo aquela guerra toda e o Bitcoin segurou muito bem, cara, muito bem. E foi justamente nesses pontos aqui. Então o que eu estou falando para vocês é isso, tá? Então vamos pegar um gráfico semanal para a gente igualar juntos, né? Então o que que eu falei do gráfico semanal? A última análise que eu fiz, eu ainda lembro, né, que a gente tinha esse pico de volume aqui. E a gente precisa trabalhar acima do pico de volume. O que aconteceu aqui nesse topo duplo? Esse topo duplo no Bitcoin ele representa esse fundo duplo no STT. Então a gente fez um topo duplo e aqui no STT a gente fez um fundo duplo. E agora o que a gente está fazendo ali? Ó? A gente está fazendo ali, tentando romper esse topo duplo do Bitcoin, que é justamente nessa região, e vindo para baixo. Veja que o OBV ele não está trabalhando acima desses últimos dois topos ali do Bitcoin. Ele está trabalhando abaixo, o que não é interessante ainda, tá bom? Então, quando o Bitcoin, de fato, né? Quando o Bitcoin, ele de fato, o OBV do Bitcoin, ele chegar aqui, romper, ou seja, ele superar esses topos aqui e começar a trabalhar acima, aí sim eu vou falar assim, cara, agora o mercado ele tende a dar mais esticada. E se isso aqui acontecer, significa para gente que o SDT aqui ele já está querendo vir romper essas regiões aqui para baixo. O que seria ideal é justamente isso que a gente espera. Porque se isso acontece no Bitcoin, né? Se esse movimento acontece no Bitcoin, a gente tem bastante otimismo aqui para o Bitcoin ele começar a subir, né? Para ser uma subida mais constante. Enquanto isso, essa configuração aqui não acontecer, então não tem como a gente ficar acreditando nisso. E a gente está praticamente não, a gente está no mês 6, né? A gente está no mês 6, ainda temos aí um tempinho ainda para o Bitcoin tentar dar mais uma esticada, mas isso aqui precisa acontecer. Se isso aqui não acontece, pode esquecer, a gente não vai ter uma alta no Bitcoin, cara. Isso aqui de fato tem que acontecer. E eu não vejo muita gente falando sobre isso quando vai fazer uma análise de Bitcoin. Não fica relacionando esses dois, desculpa, esses dois gráficos. E esses dois gráficos é muito importante justamente para a gente entender essa dinâmica, tá?
Então, se o preço aqui, pode ver que o Bitcoin ele está subindo. O que está acontecendo com o SDT? O SDT ele está caindo, ele está em 4,84. Então, se ele está caindo aqui, o Bitcoin sobe. Se esse gráfico aqui ele começa a subir, o Bitcoin cai. E era justamente isso que eu falei para vocês, galera. A gente pode ter uma queda no SDT, fazendo assim com que o Bitcoin ele suba. Só que quando chegar no ponto aqui de 50%, as regiões de 4,12, 4,20, o mercado ele pode fazer uma alta, que é justamente isso que a gente está vendo, tá bom? E essa alta faz com que o Bitcoin ele corrija. Então, se essa alta aqui, né, tiver acontecer mais nas semanas, o Bitcoin ele tende a vir mais para baixo e ficar abaixo do 100K, o que não é interessante em hipótese alguma, tá? A gente não quer ver isso, a gente quer ver o preço acima do 100K de tudo quanto é jeito. Só que para isso acontecer, a gente não pode perder essas regiões. Se a gente perder essas regiões, aí de fato a gente vai vir buscar correções mais fortes aí no Bitcoin, certo? Então, assim, na minha opinião, né? Na minha opinião, o Bitcoin ainda está em uma configuração tranquila aqui pelo gráfico semanal, tá? Mas aqui, ó, o OBV ele está trabalhando abaixo dos últimos topos que o Bitcoin fez, o que não é interessante nessa configuração, tá? Dá mais margem aqui para o SDT fazer testes de oferta nessa região para poder pegar o embalo. Como eu falei para vocês, até 7% mais ou menos, se eu for ligar esses dois pontos aqui, porque as maiores concentrações de volume estão aqui nessa região. E eu vou pegar um negócio para vocês entenderem por que eu estou falando de grandes movimentações. Se você for pegar aqui, ó, veja que isso aqui pode ser, digamos que isso aqui seria o SDT, tá? Você está vendo aqui que a gente tem bastante volume aqui, né? Olha no Bitcoin, quando começou, isso aqui é gráfico semanal, tá, galera? Isso aqui é gráfico semanal. Então vamos pegar aqui rapidamente, ó, aqui como base. Então, quando o Bitcoin ele caiu, olha o tanto de barras vermelhas aqui, de barras elevadas nesse fundo aqui do mercado. Olha o que está acontecendo aqui com o SDT. Então, nota que a gente tem bastante volume no fundo do mercado e no Bitcoin a gente tem bastante volume aqui no mercado, inclusive volumes maiores do que esse que a gente está vendo aqui, como aconteceu na semana ali, 13 de março de 2023. Então, o que que acontece depois que isso aqui de fato aconteceu, né? Depois de toda essa movimentação, inclusive isso que eu falei lá no meu Twitter, né? Justamente, que aqui a gente estava posicionando, aqui tinha posicionamento de baleia e tal, a galera não estava esperando, a galera estava querendo comprar e tudo. E olha o que aconteceu com o Bitcoin depois disso. A gente tem uma alta imensa, imensa do Bitcoin, certo? Após um posicionamento desse aqui. Olha o que está acontecendo com o SDT. Justamente a mesma coisa. O mercado ele veio para baixo, pegou muita liquidez nessa região e está vindo fazendo teste de oferta. Isso é preocupante, porque é quase a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então, o mercado fez esse movimento, né? Caiu uma vez aqui, depois nem voltou mais a renovar esse fundo e disparou. E o que a gente está vendo aqui no SDT é a mesma coisa. Bastante volume aqui nessas regiões. E isso, a princípio, é preocupante pela nossa análise, certo? Mas, desculpa, galera, mil perdões. Mas vamos esperar mais um pouco, né? Para a gente entender aqui a dinâmica aqui de como é que vai se desenrolar as coisas. Apesar que tá caindo agora, tá 4,81, ainda falta o quê? Um dia e 4 horas para o fechamento dessa vela. A vela tá batendo no 107, certo? Aqui do mosaico. Vou botar aqui. Aqui tá no gráfico semanal, né? Beleza. Ele teve uma dificuldade para romper o 107, ó. Desde aqui, né? 16, ali 20, tentou romper aqui no dia 19, depois disso a gente não conseguiu mais ficar acima aqui dos 107 mil para buscar o 112. 112,863 seria o máximo ali, né? Seria o máximo ali da expansão. A gente chegou até perto, a gente chegou a bater ali 111,980 mais ou menos. E a gente não consegue ver também volumes tão elevados aqui no perfil de mercado, não, no OBV, tá? Mas a princípio, o Bitcoin, eu até pensei que ele iria fazer aquele movimento, né, que eu falei para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu pensei que ele ia fazer esse movimento aqui, ó, de queda para poder fazer o movimento de alta, lembra? Só que não aconteceu. O mercado ele bateu aqui, ele já foi com tudo aqui para cima, fazendo um grande V, na verdade, né? A gente tem aqui um padrão PPIV nessa região. Mas eu não gosto muito desse padrão, mas de qualquer maneira a gente fez um padrão PPIV nessa região aqui. E aí tá faltando um dia e 4 minutos para a gente fechar essa dela.
Fechamento de vela pode indicar ali em 112.863, cara. A gente fechou aqui, a gente não bateu, quase a gente bateu, né? A gente tentou aqui, foi para baixo. Então a gente está tendo muita dificuldade de romper essa região. Então eu espero a gente romper mesmo essa região para a gente ter base para falar isso, né? Mas ali o 112 quase que a gente já tinha batido nessa região, tá? Então tudo depende desse camarada aqui. Para o Bitcoin ele superar a região de 112, chegar ali no 112, a gente tem que ver esse camarada aqui de fato, vindo aqui para baixo. Ele vindo testar novamente ali na região de 4,24, 4,4%. Se essa queda continuar, se essa queda for de fato aqui real ainda mais, né? Aí sim a gente pode achar que o mercado, ele... Achar não. Aí o mercado sim, ele vem buscar ali a região de 112, certo? Outro ponto importante que a gente vai olhar agora é o BLX. É um gráfico que eu sempre mostro para vocês, mas eu mostro sempre para vocês em meses, né? Vamos botar aqui no mês, beleza. E aquele gráfico, eu brinco aqui com vocês aqui, que é o gráfico proibido do Bitcoin. É onde está todos os ciclos dos halvings aqui que a gente colocou, né? E vocês lembram do 132 que eu falei para vocês, né? 132 seria um alvo ali para mim, para estar fazendo ali 50% das minhas posições, tá? E por que que eu falei disso para vocês? O 132 seria uma região importante para mim, porque 132 poderia ser o pico máximo do halving desse ciclo, porque a gente já estaria batendo perto ali da região do pico máximo do halving de 2016. Não é do pico máximo, e sim da linha de tendência. Se tu for pegar, tem uma linha de tendência que foi marcada lá em 1º de fevereiro de 2018, onde ela foi testada em 1º de março de 2021 e está sendo vindo testado novamente, né? Novamente, o OBV na época que a gente estava chegando perto, que era mais ou menos aqui, o OBV já estava encostando nessa linha, aí porrada para baixo. E a gente veio fazer um teste. Esse teste foi no rompimento aqui do topo duplo de 2020. Então, se tu for ver, o mercado ele estava respeitando esse ponto aqui, ele respeitou. Agora tem esse topo duplo que antecedeu toda a queda aqui em 2020. A gente teve dificuldade para romper, a gente rompeu, voltou para testar, não veio para baixo, que é ótimo, e está vindo testar novamente a região de 132, que é justamente essa região aqui, certo? Vocês entenderam essa linha de raciocínio, né? Então, 132, para mim, seria um ponto muito importante aqui do Bitcoin. 132 é onde eu estaria fazendo ali minhas posições, 50, vendendo 50% das minhas posições que eu tenho de Bitcoin, desde lá dos 16, 17 mil dólares que eu estou comprando aqui com vocês. Tá? Então, assim, esse ponto é um ponto interessante. Por quê? Porque pode acontecer o seguinte, o mercado ele chegar, bater nessa região aqui e começar a cair novamente. Ou ele bate nessa região aqui e vem buscar o pico máximo do halving de 2020, que é esse aqui, ó, é o pico máximo. E aí, se ele rompe esse pico máximo, ele vem para o pico máximo do halving de 2016. Será que nesse ciclo a gente consegue romper essas barreiras? Será mesmo? Eu não acredito, então por isso eu quero vender nessas regiões aqui. Mas se a gente romper essa região, próximo ao 2020, pico do halving de 2020, se a gente romper o pico do halving de 2020, pico máximo do halving de 2016, um dos maiores que teve em relação ao volume, tá? E a gente já está praticamente perto aqui dos 132 mil dólares. Se a gente for colocar aqui em projeção, aqui, rapidão, a gente tinha ali nos 92, se eu não me engano, ó, 92 de 295. A gente até chegou a romper aqui para baixo, só que não deu continuidade. E agora a gente está rompendo aqui para cima, o que é interessante, porque no mês de maio a gente ficou acima e aqui também no mês de junho a gente também está acima, né? Então, muito importante isso. Então, a gente está caminhando, galera, para vir buscar regiões de 132 mil dólares para o Bitcoin. Essa é a projeção que eu tenho para o Bitcoin aí, pelo menos para esse finalzinho de ano, né? Então aqui seria um indício que eu poderia vender um pouco das minhas posições em Bitcoin, certo? Então aqui já está muito bem explicado para vocês, né? Vamos voltar rapidamente aqui no Bitcoin. Vamos trazer aqui para diário, beleza? Pronto, no gráfico diário, a gente ainda não conseguiu romper o pico máximo, que foi em 25 de maio. A gente pode ver que a gente trabalhou aqui abaixo, tentou até romper VW,
VW ainda é altamente aqui para cima ainda, configurando que a parte compradora ainda está em vantagem. Agora a gente está vendo um leve declínio aqui para ficar mais aqui na parte horizontal, ou seja, o mercado aqui a gente não sabe se está distribuindo ou acumulando até o momento, né? E a gente está com dificuldade de romper o 107. A gente já tentou por uma, duas, três, quatro vezes aqui romper, a gente ainda não conseguiu romper essa região. Mas ainda estamos trabalhando em cima na região ali de VW, o que é importante, o que é interessante também. Beleza? Galera, então, deixa eu ver se não está mais faltando falar nada sobre Bitcoin. Na verdade, é só uma análise rápida, galera, do que a gente já tinha falado. Mas se eu não me engano, eu tinha falado na última análise que a gente poderia ter uma queda, né? De fato, a gente poderia ter uma queda. Mas a queda que eu estava acreditando, eu não sou um cara que gosta de mentir, né? Eu estou aqui para falar o que eu acredito. Se eu estiver errado, eu vou pedir desculpa. Mas eu estava acreditando que o mercado faria esse movimento aqui, ó. Opa, perdão. Esse movimento. Espera aí que eu era no semanal. Fica mais fácil. Isso. No semanal. No semanal eu estava acreditando que o mercado viria fazer esse movimento. Cadê? Esse movimento aqui, ó. De vir buscar até os 100 mil dólares para poder fazer esse movimento, para vir buscar essa acumulação aqui para poder fazer esse movimento. É isso que eu acreditava para o Bitcoin. Só que não aconteceu. Quando ele chegou aqui, ele começou a subir, já tentando romper esses últimos topos, tá? Então, o que eu falei, o que eu estava acreditando para o Bitcoin, ele não se concretizou, né? Porque eu estava acreditando que o mercado ia fazer isso. Só que eu errei nesse ponto. Tá? O mercado fez ao contrário, ele fez a volta em V e ficou trabalhando aqui acima. E a maior concentração de volume aqui ainda não foi, né, ele não foi testada nenhuma vez, na verdade. Então, eu acreditei sim que o mercado poderia fazer esse movimento para poder fazer esse movimento de alta. E até era uma configuração válida por conta do STT, né? Mas infelizmente não aconteceu. Na verdade, o STT ele chegou, bateu lá no fundo, né? Vamos ver lá. Na verdade, o STT ele chegou, ele bateu lá no fundo e subiu. Não está errado, não. A diário, semanal. Tá aqui, ó. Ó, o SDT bateu onde tinha que bater. Só que como eu não estava fazendo análise também, né, não tinha como falar para vocês isso. Não tinha como falar para vocês isso, né? Mas o que acontece, ó? Não, mas é verdade mesmo. Ah, não, tá certo. Porque quando o mercado ele bateu nessa região aqui, eu falei que ele poderia subir até o 100K, né, que foi a queda do Bitcoin. Então ele veio aqui, ó. Ele veio caindo, Bitcoin subindo. Exatamente. Chegou lá nesse ponto, o mercado chegou nesse ponto, o mercado caiu. Eu falei dessa queda que poderia acontecer para poder fazer esse movimento para cá. Só que aí o mercado ele já foi todo para cima, né? Depois que o mercado ele caiu aqui de uma vez toda, né? E agora vamos ver se a gente consegue fazer esse movimento agora de alta aqui, né? Mas ainda está tudo muito perigoso aí, certo? Beleza, galera? Galera, então é isso, tá? Era uma análise rápida, na verdade, uma atualização do que eu já tinha falado. A gente errou sim no ponto que eu acreditei que o mercado ele poderia subir até os 100 mil dólares para fazer o movimento de queda. Ele não subiu os 100 mil dólares. Ele subiu e já rompeu os 100 mil dólares, o que é até interessante, porque primeira vez que eu estou vendo que, ó, uma, duas, três, 4 semanas que eu vejo, quatro não, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 semanas aqui em cima do 100K, diferente daqui que não segurou nenhuma vez, a não ser uma semana. Na verdade, duas semanas segurou. Porque a gente tem 7 semanas que a gente está segurando acima de 100 mil dólares, o que é muito importante para a gente, tá? Então, é uma atualização, galera. E vai desculpando pela demora, por o tempo todo que eu fiquei sem realmente fazer nenhum vídeo, porque eu estou muito focado no ouro, tá? Tô operando ouro direto e às vezes é estressante, né? Mas é isso. Então, vou continuar fazendo aqui os vídeos aqui do Bitcoin. Quando tiver mais folga, eu vou publicar um pouco também da análise do ouro, tá? Para vocês. Algumas pessoas já pediram, inclusive. Eu opero o ouro lá pela Rantec. Eu uso uma técnica um pouco diferente lá também. Mas é isso. Tranquilo? Então espero que tenham gostado do vídeo, cara. Deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, você pode deixar no comentário abaixo. E vamos que vamos. E é isso, galera. Então a meta ainda é fazer um vídeo aí por semana, pro fechamento, né? De cada semana a gente vai fazer um vídeo aí para falar dos movimentos aí do Bitcoin, beleza? Tamo junto, espero que tenham gostado do vídeo. Até mais, boas operações a todos. Os